E vou começar no Instagram também. Vou esperar começar no Insta. Fechou, agora eu tô ao vivo no Face e no Insta. Comecei. Fechou. E aí, galera? Hoje a gente vai estudar o versículo 31. É o penúltimo da letra Dalet. Quem não... Como a gente sempre tenta enrolar um pouquinho no começo pra dar tempo de pessoa chegar, então eu vou dar uma explicadinha de novo no que eu sempre falo. O Salmo 119 tem 178 versículos. Eles são divididos em 8 partes. Desculpa, em várias partes. E cada uma dessas partes tem 8 versículos. E todos esses versículos de cada parte começam com uma letra do alfabeto hebraico. Então a gente tem exatamente o mesmo número de seções que nós temos de letras no alfabeto hebraico. E todos os versículos de cada seção começam com a mesma letra. O versículo 31, que é o que a gente está lendo hoje, ele começa com a letra Dalet, que significa porta. A gente conversou sobre isso no dia do versículo 25. No versículo 25 a gente conversou sobre a letra Dalet e tudo mais. Qual é o Patrick? Entrou já, a Gabi entrou, a Josi entrou. No Facebook eu não consigo ver quem entrou. Eu acho que eu consigo ver pelo Facebook. Enfim, vamos lá. O versículo hoje, durante o estudo, eu tava notando como que a letra Dalet parece ser bem mais constante no assunto inicial, no assunto base dela, do que as outras letras. As outras letras, elas costumam vagar, né? As outras, no caso, as outras 3 que a gente estudou antes dela, elas vagam bastante entre os assuntos. Tanto a segunda ou a terceira letra falam bastante sobre peregrinação, mas não só sobre peregrinação. E essa aqui, ela fala muito sobre dependência, e ela sempre trata nesse assunto. E adiantando, semana que vem vai falar disso também. Por isso que vocês vão me ouvir bastante falar sobre dependência. É uma coisa muito bonita de ver. Hoje eu vou entrar um pouco mais a fundo na dependência, do porquê ser dependente, se considerar dependente. Quais são os benefícios de ser uma pessoa dependente de Deus e por que se reconhecer dependente de Deus é importante na vida cristã. O versículo de hoje é aos teus testemunhos me apego. Não permita, Senhor, que eu seja envergonhado. Essa é a versão a Nova Almeida, que é a que eu costumo ler sempre. Mas a gente tem a NVT, que fala: apego-me aos seus preceitos, Senhor. Não permitas que eu seja envergonhado. Não, desculpa, eu li errado. Apego-me aos teus preceitos, Senhor. Não permita que eu seja envergonhado. Era ponto e vírgula, não vírgula. Não permitas que eu seja envergonhado. E não é a primeira vez que a gente vai tratar sobre o medo da vergonha, ou a tentativa de se defender da vergonha, mas a gente vai falar sobre isso um pouco hoje. Se eu não me engano, é o próprio 25 que ele vai falar sobre tentarem envergonhar ele, né? Os príncipes se juntaram pra falar contra mim, então, tipo, ele fala dos insultos também anteriormente. Então, os dois assuntos aqui, eles são interessantes porque eles têm respaldo antes e depois no versículo. Isso é muito bom. É muito importante a gente entender que, por mais que sejam 8 sessões, as sessões conversam entre si, e isso é muito gostoso. Além delas conversarem, cada um dos 8 conversarem entre si, as sessões vão conversar umas com as outras, principalmente o versículo 1 da sessão 1 com o versículo 1 da sessão 2 e assim por diante. Eles costumam ter bastante esse paralelo, mas eu costumo falar mais disso no final. Eu quero ler um trecho do estudo do Spurgeon sobre esse versículo, que eu quis
eu quis trazer ele na íntegra, eu não quis trazer ele nas minhas palavras, eu não quis conversar sobre ele, eu quis trazer esse versículo, esse trecho inteiro pra gente. Ele fala o seguinte: em nossos dias, quando tanto fazem alarde de seus pensamentos avançados, pode soar estranho falar de aderir aos testemunhos de Deus. Mas seja ou não estranho, imitemos o homem de Deus. Perseverar na verdade quando ela se acha deformada é um bom teste para o crente. A fé dos eleitos de Deus usa a constância como sua coroa. Outros podem vaguear ao léu em busca das novidades da opinião humana, mas o Filho legítimo de Deus se gloria em confessar ao seu Pai Celestial que tem aderido aos seus testemunhos. Então, a frase que me pegou aqui é: a fé dos eleitos de Deus usa a constância como sua coroa. Eu quero falar sobre isso porque acho que a constância, em vários aspectos, costuma ser um grande fantasma na vida do cristão, né? Os cristãos costumam se abater por não serem constantes na sua fé e tudo mais. Isso costuma ser uma coisa bem triste, né? Mas eu quero conversar sobre o que é a constância que o Spurgeon está falando aqui, sobre o que a constância que ele está falando aqui nos leva a pensar em relação a esse salmo, e por que é tão importante a gente pensar nesse sentido, né? Ele fala que literalmente, numa era onde as pessoas consideram os seus próprios pensamentos tão avançados, pode ser só estranho tu aderir aos testemunhos de Deus, mas é importante porque eles são constantes, e a nossa vontade, os nossos pensamentos não são constantes. Basicamente é isso que ele está dizendo. Quando ela se acha... Seguir a verdade enquanto ela está deformada pelos pensamentos humanos é um bom teste para o cristão. Isso que ele fala. E a gente vive um momento onde a palavra de Deus está até muito mais deformada do que estava na época de Spurgeon, né? Então, a gente vive uma época que não é fácil. Não é fácil mesmo. Eu tô sempre conversando isso com amigos meus. A gente, graças à internet, a gente tem muito mais contato com coisas que a gente não teria contato em outras épocas. E isso é muito bom porque a gente tem muita coisa boa para encontrar, mas também tem muita coisa ruim por aí que está sendo propagada, e isso é triste, sabe? Isso é triste porque como é que a gente vai lutar contra uma coisa muito maior que a gente? A internet tem um poder muito maior do que nós de entregar essa palavra. Mas o que a gente tem tentado fazer aqui é justamente se ajustar num caminho e usar essa mesma ferramenta que tem sido usada de maneira negativa, de uma maneira positiva, e torcer para que, não que nós consigamos alcançar as pessoas como as coisas ruins têm alcançado, até porque tem muito mais coisa ruim quantitativamente falando, acho que eu falei certo. As coisas ruins sempre vencem. Mas a gente tem que dar a oportunidade das pessoas de encontrarem algo positivo, algo bom, mesmo que seja bem amador, como é aqui, mesmo que seja só uma conversa, como é aqui, ou seja um estudo, como um estudo feito e bem pensado, bem elaborado, como é o do Pai, nas terças-feiras. A gente está sempre tentando dar a oportunidade de levar para as pessoas um conteúdo bom, de conversar com as pessoas, de dar abertura para elas, de perguntarem, questionarem e viverem uma vida verdadeiramente no Evangelho, não só lerem. Não é um livro, é a vida, sabe? Quem acompanha o estudo há mais tempo lembra que no versículo... Eu não vou lembrar. Eu vou dar uma olhada porque eu não vou lembrar de cabeça. Mas ele fala que a alma dele está apegada ao pó. Pouco antes, acho que até foi nessa sessão ainda. E agora ele fala que ele se apega aos testemunhos de Deus. Então a gente vê esses dois paralelos. A minha alma está apegada ao pó. É o versículo 25 mesmo. É o primeiro da letra Dalet. Ele fala que a alma dele está apegada ao pó e ele pede para Deus dar vida a ele, né? Porque ele não tem vida, a alma dele está apegada ao pó. Está apegada à morte. E aqui ele fala que ele está apegado a palavra de Deus. Como que a gente consegue conciliar essas duas coisas, né? São dois paralelos de onde a alma dele quer estar, onde o coração dele se coloca
de maneira contínua, todos os dias, diariamente, e onde ele quer estar, onde ele se esforça para estar. Com todas as forças dele, ele escolhia diariamente seguir os testemunhos de Deus. Da mesma forma que a alma e o coração dele, todos os dias se recusavam a soltar aquele pó, sabe? E a gente está sempre voltando ao pó. E daí eu repito aquilo que eu falei semana passada, e que provavelmente vou falar muito mais vezes, porque isso é muito importante. Aquele examinar a si mesmo não pode ser feito só na ceia, tem que ser feito diariamente, sabe? Aquele exercício de voltar ao evangelho não pode ser feito numa primeira oração, tem que ser feito todos os dias. Voltar ao evangelho, voltar para a palavra, voltar para o caminho, isso é um exercício diário do cristão. Se examinar, ver onde é que está errado, pedir para Deus sondar o coração e mostrar onde que eu errei e não percebi, sabe? Esse tipo de coisa tem que ser um exercício diário na vida do cristão, porque a nossa alma está apegada ao pó e ela vai continuar apegada ao pó. A gente precisa lutar contra isso. Ou talvez aqui seja até uma resposta, né? Uma resposta dizendo que do 25 até o 31 houve uma evolução, que ele não está mais apegado a alma dele não está mais apegada ao pó, mas que Deus vivificou de fato ele e o tornou capaz de se apegar à palavra de Deus. E isso é muito importante. A gente consegue traçar esses dois paralelos, né? Um de uma evolução de alguém que estava pedindo vida, porque vivifica-me é me dar vida, é reconhecer que não há vida em ti, e um de reconhecer que por mais que a gente receba a vida, e por mais que a gente consiga uma mudança de vida hoje, a gente vai voltar, se a gente não se cuidar, a gente vai voltar a se apegar ao pó. Então são duas coisas que são realidades ao mesmo tempo. O nosso coração ele é apegado ao pó, mas Deus é capaz de nos vivificar. E tem que ser um exercício diário. Escolher todos os dias. Nos colocar debaixo da palavra, sabe? Desculpa. Quando a gente olha para os dias de hoje, para a teologia nos dias de hoje, a gente fica muito inseguro, né? Porque a gente tem muitas vertentes disponíveis, a gente tem muitos pensamentos, tantas ideias e vontades disponíveis, a gente tem um leque, a gente consegue abrir, tanto que a gente está numa era de polarização de tudo que é coisa, porque todas as coisas existem, para tudo existe um cardápio de opiniões, e tu só escolhe uma opinião pronta. A gente tem muitas opiniões, e não é porque são opiniões que não devem ser consideradas. Muito pelo contrário, as filosofias são muito bem elaboradas e elas e algumas até sem fazer sentido para nós, para as nossas crenças, acabam nos seduzindo porque são muito boas, são verdadeiramente gostosas de ouvir, de conversar, de pensar. Ler umas filosofia grega, ler uns filósofos contemporâneos também, que são muito bons, a gente ouve eles falando e é gostoso de ouvir. É gostoso de ouvir, de verdade. Tem muita coisa que a gente discorda, que a gente ouve, que a gente se sente atraído. Não porque aquilo ali tem que ser verdade. Não porque a gente concorda totalmente, mas porque foi bem elaborado, foi bem pensado, e daí a gente começa a ver que, eu não preciso elaborar um pensamento, eu não preciso gastar tempo da minha vida gastando energia, pensamento, tempo para elaborar um pensamento. Eu posso ler um que está elaborado aqui e olha só, esse aqui faz sentido, esse aqui é mais bonito, esse aqui é mais amoroso, esse aqui é mais duro e a gente precisa de coisa mais dura. E não é assim que se escolhe, sabe? É muito difícil, de verdade, a gente conseguir escolher. A gente fica confuso. E é justamente sobre essa inconstância que eu vejo Spurgeon falando ali, sabe? A gente muitas vezes sem perceber começa a colocar essas filosofias que a gente ama, a gente começa a colocar experiências que a gente tem, vontades, desejos e anseios do nosso coração dentro de doutrinas que eram bíblicas a priori, e isso corrompe essa teologia, isso corrompe essa doutrina, isso faz essa doutrina virar uma doutrina humana e muitas vezes a gente acaba aplicando, tornando uma teologia cristocêntrica
em uma egolatria, né? Uma doutrina de experiências pessoais onde Deus é um plano de fundo para aquilo que o homem faz e não o contrário. E por isso, por esse ponto, por acreditar que essa beleza da filosofia tem entrado dentro dos pensamentos, e é isso que Spurgeon estava falando, não só da filosofia, mas da vontade pessoal, dos anseios pessoais serem atingidos, serem satisfeitos. O trecho de Spurgeon não é voltado para atacar tua fé. Ele não está tentando dizer que a tua coroa é a constância em fé, sabe? Ele não está dizendo que tu não pode questionar nem ter dias ruins. Muito pelo contrário, ele está dizendo que existe uma coisa que seja no teu dia bom, seja no teu dia ruim, seja quando tu tem experiências positivas ou seja quando tu tem experiências negativas, sempre é a mesma coisa. Existe uma coisa imutável e ela não está em ti, sabe? Ela não está em filosofia humana. Essa coisa que é imutável, não importa o teu sentimento e não importa o quão rico ou pobre tu seja, é o próprio Deus, são os testemunhos de Deus, eles são imutáveis. E a constância e a coroa do cristão é a constância dos testemunhos de Deus. Porque não importa em que momento da vida tu esteja, os testemunhos de Deus são sempre os mesmos. São sempre aquela vontade perfeita e imutável de um Deus perfeito e imutável. O que é perfeito não precisa ser mudado, sabe? E o que é... Cara, eu não tô atacando ninguém. Olha só, meus amigos me chamam de Paul Washer na internet, pai, agora. Tu acredita? Mas é muito difícil a gente parar pra pensar nisso. O quanto que a gente tem inserido essa necessidade nossa, essa egolatria de fato, de idolatrar as nossas necessidades, o nosso ego, e tem deixado os testemunhos de Deus de lado. Porque é complicado quando a gente pensa que hoje a gente acordou muito triste, não tem problema. E daí a gente vê uma frase como a de Spurgeon, fora de contexto, e dizendo que a fé dos eleitos de Deus usa a constância como sua coroa. A gente às vezes se sente até agredido e pensa, pô, como que... Eu não sou constante, tem dia que eu tô muito mal, tem dia que eu não consigo acreditar. Isso e a gente fica sem saber o que fazer. As nossas filosofias são insuficientes, as nossas teologias são insuficientes várias vezes, porque ano passado atualizaram e hoje vão ter que atualizar de novo, porque a cultura mudou, porque as nossas necessidades mudaram, porque ano passado não tinha pandemia e agora tem, a gente precisa atualizar. E por mais que isso seja prazeroso e acalente o nosso ego, porque está satisfazendo a vontade dele, isso é tão trabalhoso e a gente passa a nossa vida inteira em função de satisfazer o nosso próprio eu. A gente joga a vida inteira fora, mudando e editando aquilo que a gente acredita, porque aquilo que a gente pensa ano passado, aquilo que a gente pensava no passado não é o suficiente para quem a gente é hoje. Mas em cima não, por trás de toda essa vontade, por trás de toda essa doutrina que a gente teve que atualizar no passado e que a gente tem que atualizar de novo esse ano, existe uma coisa imutável. E por que a gente tem construído coisas em cima dessa coisa imutável? Sabe? A gente tem tentado construir coisas em cima de algo que é completo, sabe? A gente tem tentado fazer um quarto do nosso jeito dentro de uma casa que não é nossa. A gente não tem os direitos dela, a gente não tem nem poder, nem força, a gente não tem os materiais, nós tentamos construir quem a gente é hoje em cima de um negócio que não é mutável e nem nosso. E eu fico muito preocupado sabendo que Deus tem deixado a gente fazer isso. Porque Ele não vai deixar para sempre.
Deus não vai deixar a gente continuar mudando ao nosso bel prazer para satisfazer quem a gente é hoje e satisfazer quem a gente é amanhã. Todos os dias, atualizando a vontade dele e desprezando aquilo que ele é, como se ele não fosse perfeito. Sabe, o livro Conhecimento do Santo fala muito sobre os atributos de Deus, e quando ele fala sobre perfeição, ele diz como quando ele fala sobre imutabilidade, Deus é imutável. Ele diz como que tu quer mudar um negócio que é perfeito, porque se tem uma coisa que é perfeita e tu muda ela, ela se torna imperfeita, ela já não é mais perfeita. Ou se existe um jeito de tu melhorar aquilo que é perfeito, ele não era perfeito antes, porque se pode melhorar não é perfeito. E é isso que a gente tem tentado fazer. A gente tem tentado aperfeiçoar o que já é perfeito. A gente tem tentado construir em cima de uma rocha um castelinho de areia, sabe? Porque quando Jesus fala pra gente que se a gente construir em cima da rocha e não em cima da areia, a gente vai ter uma moradia boa, a gente tá tentando construir casa de areia em cima da rocha, porque a gente é idiota mesmo, assim. Porque a gente não pensa de verdade, a gente age pra satisfazer o nosso coração, a gente não pensa. Porque se a gente pensasse, a gente não faria isso. Nós tentamos construir desesperadamente, e cada grãozinho de areia que escorre da nossa mão a gente chora, porque a gente tá tão apegado àquela areia que a gente esquece de toda a rocha em volta, sabe? E cara, vai ter um momento em que se a gente não se abrigar naquela rocha, a gente vai ser levado junto com essa areia, sabe? Opa, eu também sou, cara, eu também sou. Uma coisa que eu sempre falo aqui é que, e eu acho muito importante, é que nada do que eu falo aqui não me machuca também. Porque eu sou uma pessoa muito apegada aos meus pensamentos, ao meu conhecimento, à minha sabedoria. Eu sou uma pessoa muito apaixonada por conhecimento. Desde que eu era criança, eu sempre tento me enfiar dentro de livros e estudo e escola e confiar no meu conhecimento e achar que conhecer mais vai me trazer mais estrutura. E eu tô tentando construir uma casinha de areia em cima de uma estrutura de rocha. E isso é muito triste, porque por quanto tempo a tempestade vai esperar, sabe? Que a gente construa alguma coisa de fato ali. Alguma coisa que condiga com aquela rocha, ou que a gente se esconda dentro daquela rocha, sabe? Que a gente encontre um buraquinho onde a gente pode se esconder ali dentro daquela rocha. O que a gente tem feito é parar em cima da rocha e dizer que, bom, se eu não posso construir nessa areia, eu vou levar minha areia pra cima dessa rocha. Porque a gente tá apegado ao pó. Nossa, isso ficou muito bom. Isso ficou muito, tipo, essa analogia ficou muito sem querer boa. A gente tá muito apegado a esse pó. E a gente não consegue buscar a vida de verdade. E a nossa oração, como eu disse quando a gente estudou 25, tem que ser para pedir vida, para pedir que Ele traga para nós uma vida que não é nossa, uma vida que existe fora de nós, sabe? Eu gosto muito de dizer que se a vida é uma pessoa e nós não somos essa pessoa, não tem vida em nós. O que nós vivemos não é uma vida. Nós nos enganamos dizendo que estamos vivendo uma morte, porque nós todos os dias caminhamos para essa morte, e nós caminhamos e caminhamos e caminhamos em direção dessa morte, e ignoramos que a vida não é o que a gente está fazendo aqui, e sim uma pessoa. E nós ignoramos essa pessoa. E nós queremos mudar essa pessoa. Nós queremos encaixar essa pessoa no nosso conceito filosófico e abstrato de vida. A vida não é abstrata nem filosófica. A vida é uma pessoa. E ela tinha uma personalidade. Ela tinha vontades e ela tinha direcionamentos pra gente. Direcionamentos imutáveis. Eu gostei dessa. Enterre o Velho Homem na Areia. Foi muito boa. Eu tô com vontade de quebrar o velho homem no soco. Caraca, é muito linguagem de crente pra mim. Mas vai lendo, não só comenta, tu lê o comentário. Mas eu li exatamente, eu tô com vontade de enterrar o velho homem. Foi reflexo, eu sou muito desviado. Não, é bom, eu gosto, eu acho engraçado.
Eu uso também de meme, mas eu acho que eles estão... É mais de meme mesmo eles estão fazendo. A Gabi disse, nossa, que crente mexuru que eu sou. É, exatamente, é o que eu penso todo dia. Cara, é muito doido isso, velho. Porque a gente é mesmo. Tipo, a gente não é crente. Cara, se tem uma coisa que acontece comigo quando eu olho pra Bíblia, quando eu leio a Bíblia, caraca, eu não sou crente. Entendeu? A gente não é, cara. A gente é tão falho em em coisas básicas. É literalmente isso. Quando a gente começa a analisar e tipo, colocar simplificar aquilo que nós temos feito da nossa vida, a gente começa a ver o quão ridículo é. A gente tá tentando mudar o que é perfeito. A gente tá tentando aperfeiçoar o que é perfeito. Olha o quão ridículo isso é. Só que a gente vive assim todos os dias e provavelmente amanhã eu vou tentar fazer exatamente a mesma coisa. Porque a constância não é nossa. Sabe, quando ele fala ali que a coroa dos eleitos, da fé dos eleitos é a constância, ele não tá falando da nossa constância, gente. A gente não é constante. A gente não é constante. A gente precisa buscar cada vez mais constância, porque a partir do momento que a gente conseguir se firmar nesse alicerce que é Deus, a gente nunca vai estar abaixo desse alicerce. Então vai existir sim uma constância, mas não é uma constância que vem de nós de qualquer forma. E não adianta a gente acreditar piamente que a gente precisa ser constante e que se quarta-feira eu fiz aquilo que eu fiz, eu não sou tão crente no domingo. Não é assim. A gente tem que... A constância no arrependimento e na obediência são igualmente importantes. Porque a gente tem que obedecer o máximo possível e cada vez mais. Obedecer e praticar essa estrutura, esse alicerce que Deus é, e botar ele em prática na nossa vida. E viver nesse alicerce. Mas o arrependimento é muito importante. O arrependimento é a grande base do evangelho. Então, se a gente considerasse que a gente consegue ser constante a ponto de não pecar, a gente estaria jogando fora uma parte muito importante do evangelho, que é o arrependimento. Entendeu? Eu acho isso muito importante, a gente entender que existe a constância de Deus, mas existe uma humanidade em nós, e que essa humanidade sempre vai nos fazer pender para coisas ruins, infelizmente. E que a nossa luta é contra isso, é contra nós mesmos. O Patrick comentou, eu vou ler. Nossa, velho, eu tava falando esses dias sobre isso. A nossa certeza no que cremos tem que refletir em tudo na nossa vida. Mas nós resumimos o evangelho a só acreditar no arquiteto inteligente e pronto. Crer em Deus é viver tudo aquilo que ele diz. Senão continua sendo incredulidade, só que consciente. É muito louco, cara. A gente tem tentado, né? Tipo, eu estou feliz, graças a Deus, né? Estou num ciclo de pessoas, tanto na minha igreja quanto meus amigos pessoalmente, os amigos que eu tenho feito na internet, são pessoas que têm buscado viver nos caminhos de Deus. Não só colocar Deus na biografia do Instagram. Jesus não é só uma bandeira no meio de tantas bandeiras que carrega. E eu não vou criticar de novo movimentos, mas eu tenho vivido dentro de um ambiente onde as pessoas não consideram Jesus só mais uma bandeira, só mais uma característica, ou só mais um pingente no colar cheio de pingentes que ela tem. Jesus não é só um apetrecho na vida dessas pessoas. Elas têm tentado viver ele. E eu sou muito grato a Deus por isso, porque, cara, é muito difícil tu viver sozinho num lugar onde as pessoas colocam Jesus como apetrecho. Eu converso bastante com a Gabi, principalmente, sobre o fato de que cada vez mais uma pessoa que acredita na Bíblia é considerada farisaica, bibliólatra, eu não sei como é que fala isso, idólatra de Bíblia. Isso é muito complicado, porque se a Bíblia está errada em uma coisa, gente, o que não te garante que ela está errada em 1000? E eu não consigo colocar em questionamento nenhum fato da Bíblia. Porque se eu colocar um fato em questionamento na Bíblia, eu coloco a Bíblia toda em questionamento. Ela toda aponta para um mesmo Deus. Ela toda aponta para uma mesma obra de redenção. Toda ela, do início ao fim, aponta para uma mesma obra.
E se eu coloco um tijolo a menos nesse castelinho, ele vai desmontar, sabe? É muito... É bonito porque é muito frágil. E ao mesmo tempo indestrutível. Porque qualquer coisa seria capaz de destruir, mas nada destrói. Porque não tem como. Porque é perfeito. E o que é perfeito não precisa ser mudado. E não pode ser mudado. Tá. Eu me perdi no estudo, porque às vezes eu... Infelizmente, né, às vezes tem igrejas aí que, não é igrejas, é religiões que botam a Bíblia como errante, né? E nós cremos numa Bíblia inerrante. No momento que ela é inerrante, aonde tiver um erro, ela é toda errada. Já deixa de ser verdade, né? Então, e infelizmente, e nós vemos hoje em dia pessoas dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, que nós precisamos mudar os nossos pensamentos, que o que aconteceu há 1000 anos atrás é diferente do que aconteceu hoje, e na realidade não é. Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, isso que a Bíblia diz, e nós cremos assim. E nós temos que, se não for assim, nós temos que, não temos como nós nos firmar na Bíblia, nos firmar nessa fé ao qual nós dizemos que é a palavra de Deus. A gente colocar Jesus como a palavra de Deus. Ele é a palavra que dá sabedoria e conhecimento. Ele é a palavra e a Bíblia é o que aponta pra ele, né? Então, eu vejo muito como... Porque a gente não tem só pessoas que botam a Bíblia em xeque, né? Geralmente as pessoas que botam a Bíblia em xeque se colocam como desculpa que elas seguem Jesus, não a Bíblia, né? Só que o que a gente tem sobre Jesus é a Bíblia. Por isso que também eu sempre falo que se for pra achar que a Bíblia tá errada e alguma tradição tá certa, eu seguiria com a católica, porque é a única religião que teve contato com Jesus, teoricamente, né? Pelo menos segundo a história é possível que tenha tido. Muito mais do que qualquer outro que tenha nascido de 1500 pra cá. Nós temos lá antigamente lá os Anabatistas, que são daquela época de lá, que vem junto com a Igreja Católica, né? Mas isso são só suposições, não são... E a gente tem as pessoas que colocam em xeque, por exemplo, algumas coisas que Jesus fala também, de dizer que ele não é Deus. E eu vejo pelo mesmo ângulo que eu vejo a Bíblia. Porque se Jesus não, se alguma coisa que Jesus disse, por exemplo, se ele não for literalmente o Filho de Deus, o próprio Deus feito carne, nada do que ele diz pode ser levado a sério, porque tudo que a Bíblia fala sobre ele, tudo que ele fala sobre si, são baseados no fato dele ser o Filho de Deus e o próprio Deus. E todos os livros apontam para isso, né? E se isso não for verdade, todo o resto é desestruturado. Não tem como tu levar a sério nada que Jesus fala se tu não levar a sério a divindade dele. E eu vejo a Bíblia no mesmo sentido. Não tem como tu levar nada a sério na Bíblia se tu não considerar a divindade por trás dela. Tanto a divindade quanto a carnalidade, né? Se nós não crermos também na carnalidade de Cristo, ou seja, que dele ter sido encarnado em carne... O sacrifício tudo é em vão, né? Tudo vai por água abaixo. Toda a Bíblia vai por água abaixo. Então eu preciso acreditar, né, que Cristo foi carne, e por intermédio dessa carne é que eu sou salvo, e Cristo toda a vida foi Deus. Ou seja, ele foi 100% carne e foi 100% Deus enquanto esteve aqui na Terra. Não é 50%, que às vezes tem pessoas que dizem, ele era 50% de cada. Não, ele foi 100% das duas naturezas aqui na Terra. A Trindade é uma coisa bonita, a humanidade de Jesus é uma coisa muito bonita, porque não é uma coisa que é feita pra gente entender. A Gabi botou, nem Jesus rejeitou as escrituras, mas o crente moderno acha que pode viver sem ela. É complicado. Jesus veio cumprir a lei e o homem quer descartar a Bíblia para viver Jesus. Nem percebem que estão criando outro Jesus para si. Cara, isso é uma coisa que tem em Conhecimento do Santo também. Ele fala que Deus é tudo que ele é, a natureza dele é 100% daquilo que ele é. Por exemplo, imutável, perfeito, bondoso, amoroso, misericordioso, justo, santo, etc. Todas essas coisas ele é 100% disso. E se tu coloca
todas as coisas em 100%, em 1 e 99% tu já é idólatra, porque tu tá adorando um Deus que tu inventou, porque o Deus da Bíblia, ele é 100% tudo O isso. que ela falou aí é a realidade, é que cada um adora o Deus que quer. Foi o Patrick que falou isso. Foi o Patrick, cada um adora o Deus que quer, ou seja, eu escolho o Deus, é o melhor, eu faço o Deus ao qual eu quero adorar. Então, ou eu adoro a Deus, ou eu crio um Deus para eu adorar. Essa é a realidade. Aí a gente já puxa pra Calvininho, né? Que já mandou a braba quando ele falou que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E é basicamente isso. Caraca, eu abandonei o estudo. A gente nem tá no mesmo assunto, mas a gente tá falando sobre a infabilidade da Bíblia. Infalibilidade da Bíblia. Resuma a sua vida em um propósito e terá encontrado o seu Deus. Que o Alexandre fala que a nossa vida são propósito, não... Sim, ele falou que se tu resumir a tua vida em um propósito, isso é o teu Deus. Exatamente. Exatamente isso aí. Se nós tivermos... na realidade, o nosso Deus é o nosso propósito, né? E o crente, ele vive para Deus. O nosso propósito é exatamente aquilo que nós vemos ontem, que diz, eu procuro agradar em tudo, eu procuro agradar todos em tudo que faço, não passando pelo meu próprio bem, mas para o bem de, não pensando no meu próprio bem, mas para o bem de todos, a fim de que todos possam ser salvos. Então tudo que eu faço é para agradar a todos, para de alguma forma ganhar alguns para Cristo. Então, isso é assim. Então eu fabrico, exatamente o que foi dito por Calvino, eu fabrico o Deus ao qual eu quero servir. E se eu quero servir ao Deus da Bíblia, eu vou fazer tudo para o Deus da Bíblia. Eu deixo de viver, é o que nós estamos estudando na terça-feira, né? É colocar em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, Deus, é o meu rei, Ele é o meu Senhor, eu sou servo dele, súdito, e eu não tenho mais querer, eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais nada. E aí, ó, é dele. Aí a gente pode voltar pro estudo, pegando o gancho nisso aí que tu falou, porque a inconstância que o não eleito, né, indo ao contrário da frase do Spurgeon, a inconstância é encontrada justamente quando a gente confia e deposita a nossa fé na nossa vontade. Porque o nosso coração, ele não é enganoso no sentido de nos enganar, ele se engana. Sim. O nosso coração se enche de ilusões e de expectativas que ele não é capaz de suprir, e logo, se ele não é capaz de suprir o que ele mesmo faz, nada garante que outra coisa vai suprir. Então, algumas vezes pode acontecer dessa expectativa ser suprida, por algum tempo pelo menos, mas eventualmente o baque vai ser grande, né? A gente vai dar de cara com a realidade que não é aquilo que o nosso coração projetou. Aí cai naquele frase que eu mudei o meu jeito de pensar, né? Que diz que todos os caminhos levam a Deus. Aí a forma que tu serve a Deus, tu vai encontrar o Deus lá no fim. Ou tu vai encontrar um Deus Pai, ou tu vai encontrar um Deus Juiz, né? Vocês estão conseguindo ouvir meu pai bem? Hoje ele veio... No começo ele sempre falava, quase tanto quanto eu. Agora, ultimamente, ele me abandonou. Daí hoje ele tá acordado de novo. Tá. Na semana passada eu conversei sobre o Sermão do Monte, né? Eu falei sobre como Jesus dá direcionamento e que é mentira o fato de que ele veio para abolir completamente mandamentos. Ele tem um próprio sermão cheio de diretrizes. Então, e dentro desse sermão, lá pro finalzinho, ele vai falar sobre a parábola da rocha e da areia, né? Como base para casa. Eu vou ler aqui rapidinho. Todo aquele, pois, que ouve essas palavras, o Sermão do Monte, né? E as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. E cara, é isso que eu tenho visto, sabe? A gente tá numa rocha, a gente tem uma casa construída sobre ela. E tipo, a voz dele tá mais alta do que a tua. Ele falou isso mesmo?
Ele falou isso mesmo. A voz dele é muito forte, a voz do pai é muito forte. Se vocês um dia conhecerem meu pai achando que ele tá gritando com vocês, ele não tá. Só isso que eu queria dizer mesmo. Olha só. Eu me perdi. Tá, lembrei. Então tu leu a gente da rocha, isso, do mar lá. Imagina que a gente não construiu nossa casa sobre a areia, que a gente construiu a nossa casa sobre a rocha, que a gente tá ali, que a gente se converteu, a gente começou a caminhada. Nosso coração, ele vai nos fazer olhar para o norte e olhar aquele horizonte maravilhoso do norte e querer sair, e querer ir embora, e querer viver em busca daquele norte. Só que daqui 3 dias a gente vai olhar para o sul e vai dizer, pô, mas o sul é mais bonito, né? E no outro dia a gente vai dizer que a gente vai achar o leste mais atraente, e a gente vai sempre mudar as nossas direções, porque o nosso coração é enganoso, ele cria expectativas, ele se apaixona muito facilmente, principalmente quando a gente é jovem, né? A gente se apaixona não só por pessoas, a gente se apaixona por filosofias, a gente se apaixona por ideologias, vontades, movimentos, pessoas, coisas, e a gente entrega a nossa vida para essas coisas e acaba perdendo a nossa vida, porque essas coisas não vão nos devolver a vida que a gente entrega para elas. E eu não consegui deixar de associar tudo isso que o salmista está vivendo aqui com essa fala de Jesus sobre a casa construída na rocha e a casa construída na areia. Os mandamentos de Jesus e as diretrizes de Jesus, segundo ele, são uma rocha, onde se a gente construir ali a nossa casa, se a gente edificar ali a nossa casa, se a gente edificar ali a nossa vida, a gente vai estar inabalável, não pela nossa força, mas por causa daquela rocha. Mas a gente tem insistido em construir em cima da areia. A gente ouve e não faz nada. Ou como a gente tem feito hoje, né, o que eu falei mais cedo, parece que a gente tem tentado construir com a areia que Jesus mandou a gente sair de perto, a gente tem tentado construir a nossa casa em cima da rocha. E a gente tem se enganado, a gente tem se enchido de ilusões e esperanças que não fazem sentido. Desculpa. A gente tem o Davi, né? Davi, porque o Spurgeon acha que é Davi, eu não tenho certeza se é Davi. Mas ele coloca que Davi, enquanto a alma dele se apegava ao pó, ele tentava se agarrar à rocha, sabe? Era uma briga interna. Enquanto o coração dele se apegava ao pó, ele tentava se agarrar na rocha de uma maneira que ele não soltasse aquilo. Por mais que fosse apaixonante e incrível aquele horizonte, ele não largaria o horizonte pela rocha. Ele abraçava aquela rocha com toda a força dele. E um homem que ama e busca insistentemente os testemunhos de Deus não pode ser abalado. Ele não pode ser abalado porque a força dele não vem dele mesmo. E a oração dele, no final, vai falar, não permitas que eu seja envergonhado, né? Considerando o versículo uma oração, né? Eu vejo esse salmo como uma oração. A segunda parte dessa pequena oração, do 31, fala, não permitas que eu seja envergonhado. Spurgeon coloca a vergonha como fruto da insensatez. E talvez seja justamente por ser tão apegado a ideia de que ele é dependente de Deus. A gente tem uma prova muito, muito forte disso em todos esses 30 versículos que a gente leu, principalmente os da letra Dalet. Ele fala muito sobre dependência, direta ou indiretamente. Ele fala sobre dependência do Espírito e da obra de Deus na vida dele. E ele teme muito a vergonha porque ele sabe que a vergonha é um amargo fruto da insensatez. E a insensatez não vem de Deus. Então, se ele está passando vergonha, é fruto de uma confiança e de uma dependência dele em si mesmo. E isso é um medo justíssimo de se ter. Ele vai falar sobre a vergonha daqui 8 versículos, né? No paralelo da próxima sessão. Ele vai falar isso. Ele vai falar que ele tem medo de ser envergonhado, de ser desonrado. No 8 versículos atrás, ele vai falar sobre a mesma coisa, sobre o príncipe terem tentado acabar com a honra dele, se juntaram para falar mal dele. Então, realmente uma coisa que aflige e deixa o coração do salmista muito angustiado é justamente esse medo
de reconhecer que ele não está sendo dependente de Deus. Porque a insensatez que gera essa vergonha não vem de Deus. Por mais que ele tivesse o medo de ter a honra dele ferida, porque por entender de onde vem a honra, ele nunca demonstrou vontade de guardar a honra dele. A primeira atitude dele nunca foi ir conversar com os príncipes e consertar o nome dele, ou explicar para as pessoas o que os príncipes estavam falando era mentira. Ele não guardava a honra dele, ele guardava a fé dele. No versículo 23, quando falam dos príncipes, ele diz que a reação dele, quando os príncipes se assentaram para falar mal dele, foi meditar nos decretos de Deus. Daí, aqui, onde é que eu falei que tinha isso de novo? Aqui nesse ele vai falar que se apega aos testemunhos de Deus, e por isso ele pede para Deus não deixar ele ser envergonhado. E no 39, que é 8 depois, fala: afasta de mim a afronta que me causa medo, porque os teus juízos são bons. Então ele sempre se volta para Deus quando ele está falando da honra dele. E talvez porque ele saiba que o maior interessado na honra dele não seja ele. Talvez o maior interessado em que ele tenha uma boa fama não seja ele. Até porque ele não deve nem estar interessado nisso. Ele deve trabalhar para ter um bom nome. A gente conversou sobre isso no versículo 23. É importante a gente não sujar o nosso nome por qualquer coisa. Um cristão tem que zelar pelo próprio nome dele. Mas é aquilo lá, né, cara? Como é que é? A frase de Lutero lá da paz e da verdade. Eu não sei. Vocês sabem, cara, eu sei porque eu vejo essa frase no Twitter todos os dias e eu esqueci dela agora, mas alguém vai lembrar e vai postar pra mim aí. A respeito do que tu tá falando, que tu falou a respeito da pedra ali, que tu falou lá do Sermão do Monte, quando ele fala em pedra, ele tá falando em Cristo, né? Quando ele diz que quem construi a rocha na areia, ou quem constrói na pedra, e quando ele fala com Pedro, ele diz isso, né? Lá em Mateus 16, 18, e diz pra nós assim, ó: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ele não está falando que Pedro é pedra como as pessoas, os irmãos católicos, eles falam que Pedro é a pedra onde vai ser construída a igreja. Não, ele está falando: Pedro, tu é a pedra. Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra, ou seja, a pedra do Evangelho, a pedra de Cristo, a pedra da verdade. Então, quando a Bíblia está falando em pedra, ela está falando da palavra, ela está falando de Cristo. Quando a Bíblia fala de justiça, ela está falando da verdade, ela está falando de Cristo. Quando ela fala de amor, ela está falando da verdade, ela está falando de Cristo. Então, quando a gente olha, como tu falou há pouco tempo atrás, tudo aponta para Cristo. Sempre que for qualquer coisa que é falada na Bíblia é falando de Cristo. Então é a pedra, nós temos que estar sobre a pedra, que é Cristo. A Gabi disse, a frase é o seguinte: a paz, se possível, a verdade a qualquer custo. É justamente isso. Aqui trazendo para a questão de boa fama, a gente tem que lutar pela nossa fama, se possível, e ter uma boa fama, até porque o nosso evangelho não vai ser ouvido se a gente não tiver um bom nome. Porém, isso nunca deve ser a nossa prioridade. Ter um bom nome, zelar pelo bom testemunho é muito importante, mas não é a nossa prioridade. E se for necessário perder isso, perder a nossa paz, perder a nossa honra, em nome de Deus, isso vai acontecer. E sabe, o salmista não defendeu a honra dele, ele defendeu a fé dele. E uma coisa que eu falei no versículo 23, que eu vou falar de novo, é que muitas pessoas, quando vão tentar defender a própria honra, se desculpar ou explicar a situação, acabam piorando. Eu sou rei, campeão em fazer isso. Toda vez que eu tento me explicar, eu pioro a situação 5, 6 vezes. Só que o salmista não fez isso, ele não tentou se explicar, ele não tentou zelar pela honra dele, ele zelou pela fé dele. E quando ele correu para a fé dele, sendo ele Davi, nossa, a gente sabe onde ele chegou. A honra dele foi preservada definitivamente. Mas mesmo que não seja Davi, mesmo que esse salmista seja uma pessoa que a gente não sabe quem é e nunca mais, em nenhum outro texto da Bíblia foi escrito por ele, mesmo nessa situação, o simples fato dele ter um salmo na Bíblia de 178 versículos exaltando e louvando a palavra de Deus, já mostra que a honra dele foi guardada, e não porque ele guardou, mas porque ao guardar a fé dele, Deus guardou a honra dele.
porque a honra dele não era do interesse dele, mas era do interesse de Deus. E aí nós estamos dispostos a morrer pela verdade a qual nós cremos. É isso que falou ali, a respeito, que ela falou da frase de Lutero aí, né? A verdade a qualquer custo. A paz, se possível, verdade a qualquer custo. Isso, verdade a qualquer custo. Então assim, a verdade, quando ele está falando dessa verdade, está falando de Cristo de novo. E aí fala lá no Sermão do Monte, bem-aventurado aqueles que são perseguidos por amor ao meu nome. Ou seja, no momento que eu tiver a verdade na minha vida, eu vou ser perseguido por amor ao nome. Mas também nós vemos em Tito, vemos em Coríntios, que não podemos ser contenciosos, nós não temos esse costume. Nós não vamos entrar em contendas simplesmente porque eu sou dono da verdade, que às vezes, isso nós falamos lá, né? Que assim, eu estou sendo perseguido porque eu sou crente. Aí eu disse, não, tu não está sendo perseguido porque tu é crente, tu está sendo perseguido porque tu é chato. Então tem a diferença, né? Que às vezes nós somos chatos, nós não podemos ser, o crente não pode ser chato, ele tem que ser amoroso, que aí a gente vê em Atos 2, quando ele fala para nós, eles viviam na doutrina dos apóstolos e todos os dias Deus acrescentava pessoas a eles. Ou seja, eles eram uma igreja a qual a comunidade se espelhava neles, e cara, eles são bons e eu vou para lá. O problema é que hoje a nossa igreja, ela não é vista desse jeito. Nós somos olhados com outros olhos. Porque a gente tem esse nariz empinado, né? Também. Nós somos olhados com outros olhos. Então assim, as pessoas não têm o mesmo pensamento de olhar para nós e dizer assim, nossa, como eu queria ser igual a ele. Hoje, infelizmente, as pessoas olham para crente, eu costumo brincar e dizer assim, eu sou pastor, me desculpa. Porque as pessoas hoje, tu dizer que tu é pastor é um título que está até depreciado. As pessoas começam a olhar para o teu jeito e dizem, se é pastor ele é ladrão, ele é isso, ele é aquilo, ele é aquele outro. E infelizmente não é isso que a palavra de Deus para nós. Ou seja, nós temos que ser cristãos, como nós vimos lá os da Antioquia, né, que nós vimos lá em Atos 11. Assim, e os da Antioquia foram... Antioquia, nasceu Antioquia. Foram os primeiros a ser chamados de cristão, ou seja, eles viviam conforme Cristo vivia. É isso que nós temos que fazer. Ela tá movimentada, passou umas 3 motos já. Na real é pouco até, quase 1 hora já. Meu Deus, vai acabar e eu nem... Tá, dá pra terminar. Tem 8 minutos aqui pra lá. Por mais que tivesse menos, eu sou ferido. Tá. Ele não se via como maior interessado pela honra dele. Quem queria que ele fosse uma pessoa honrada e bem vista era Deus, porque isso era importante para Deus, para que a palavra dele fosse, para que o testemunho dele fosse visto através da vida do salmista, como deve ser através da nossa também. Tá. Mas a má fama não era a vergonha dele, a vergonha dele era o pecado. Se não fosse realidade isso, de que a vergonha que ele estava com tanto medo era o pecado, ele não correria para Deus todas as vezes que ele se sentia com medo da vergonha. Ele correria para qualquer outra coisa, sabe? Para umas propaganda boa, principalmente se for Davi, né? Tipo, doar coisa para as pessoas, fazer alguma coisa que as pessoas achem legal e satisfazer o coração das pessoas. Mas não era isso que ele fazia, ele corria para Deus, sabe? Então a gente consegue ver nisso que a dependência dele, o se colocar de verdade debaixo dos pés de Deus e reconhecer a força dele. E como eu falei mais cedo, e até respondendo ao pedido do Patrick ali, a gente está na letra Dalet. A letra Dalet é a 4ª letra do alfabeto. 4ª ou 3ª? Eu acho que é a 4ª. Do alfabeto hebraico. E o Salmo 119, ele é feito da seguinte maneira. Ele é um poema, tá? Uma poesia, que é feita assim, ó. O cara pegou uma letra, tipo A, a primeira letra, A, e fez 8 versos com essa letra. Depois ele foi pro B e fez 8 versos com o B. Foi pro C e fez 8 versos. E assim por diante até chegar no Z. De 8 em 8, ele chegou em 178. Daí ele completou o alfabeto. Então tu tem 8 versos em cada uma das letras. Elas começam com essas letras, entendeu? É como se fosse 8 frases que começam com A. Então,
São 178 versículos feitos dessa maneira. É um acróstico que chama, é o maior acróstico da Bíblia. E é total. Em todos esses 178, só 2 não citam a palavra de Deus, de alguma maneira. Como que citam? Falando os teus decretos, os teus testemunhos, a tua palavra, os teus mandamentos, a tua vontade. De várias formas, ele usa várias maneiras diferentes de se referir à palavra de Deus. A palavra de Deus para ele era o quê? A lei, tá? A lei. Porque ele não tinha todo o resto da Bíblia que nem a gente tem. Ele tinha a lei, tipo o Pentateuco que a gente chama. Então ele era apaixonado pela lei, que hoje é o que a gente mais despreza como cristão moderno. E ele tinha tanto amor por isso que ele fez 178 versículos, né, 178 versos em acróstico para falar do amor que ele sentia por essa lei, que hoje a gente tanto despreza. A gente está na 4ª letra, que é a Dalet. A gente está no 7º versículo, ou seja, o próximo é o último da letra Dalet e a gente já vai partir para a 5ª letra, tá? Daí o que acontece? O versículo 1 da Aleph, que é a primeira letra, né? Seria o equivalente ao A. Conversa com o primeiro versículo da Bet, que conversa com o primeiro versículo da... que eu não me lembro o nome agora da terceira, que conversa com a Dalet. Então assim, tu vai ver que o 1 de cada acróstico se conversa, o 2 também, e assim por diante. Nem sempre vai ser tão óbvio, mas nesse caso é muito óbvio. O 7º da letra Dalet, ele fala diretamente sobre vergonha, assim como o 7º da anterior e o 7º da próxima. Então, tipo, a gente tem 3 sessões seguidas, 3 letras seguidas, onde o verso 7, ele conversa entre si. Tá? Se vocês quiserem ver isso depois, estudar sobre o acróstico, eu vou fazer um post, eu acho que é interessante. E a letra Dalet, ela é muito legal porque ela fala muito diretamente e ela não foge do assunto de dependência. Os 6 versículos que a gente leu, esse que a gente está lendo e o próximo, falam só sobre dependência, de várias maneiras diferentes, sempre focando em dependência de Deus. E esse reconhecimento é muito importante, né? Por quê? Porque a gente começa a reconhecer que ele não se via capaz de fazer nada. Absolutamente nada. E a gente começa a ver que ele tem bases espirituais que a gente só viria a ter, biblicamente falando, muitos anos depois. Porque Jesus, em João 15:5, fala que ele é a videira e que nós somos os ramos. E que sem mim vocês não podem fazer nada, ele diz. Então essa dependência que o salmista sentia, eventualmente viria a ser pregada por Jesus. Que nós somos totalmente dependentes, nós somos incapazes de fazer qualquer coisa sem ele. Tá? E o que essa dependência nos causa? Por que nós devemos aceitar essa dependência? Em Isaías 1:18 fala que Deus, por mais que os nossos pecados sejam1 escarlate, ele vai tornar eles brancos como a neve. Em 1 João 1:9, ele fala que... 1 João 1:9 fala sobre a... Era Guimel que eu estava esquecendo. Advogado. 1:9, né? 1 João 1:9 não é sobre advogado. Isso que ele vai falar que ele vai nos purificar. Então essa dependência é muito boa de ser reconhecida, e não só por Jesus, não só pelo salmista, não só por Isaías. Essa dependência também vai ser falada por Paulo. Em 2 Coríntios 3, 4 e 5 ele vai falar: e é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Então Paulo coloca que ele não tem capacidade nem de pensar, sabe? Então é uma dependência total que o salmista tem, que é baseada numa lei que para nós é dolorosa, que para nós que nos machuca, que nos reprime. E ele não se sentia assim. Ele faz parecer tão maravilhoso a ponto de fazer um poema com 178 versos falando bem disso, sabe? A ideia é se entregar em total dependência, para não ser, nos considerar incapazes de pensar
de ter vontade própria, porque a nossa vontade própria é totalmente deturpada, totalmente enganosa, ela se engana. Mas que a gente possa confiar nos pensamentos de Deus e na vontade de Deus. Viver intimamente com Ele vai nos trazer essa capacidade de saber reagir às coisas de uma maneira que condiga com a vontade de Deus. Não tem como tu tomar uma decisão imediata que seja condizente com a vontade de Deus se tu não tiver intimidade com Ele. Leitura, meditação, oração, jejum, entrega verdadeira da tua vida para Deus. E que a nossa oração seja justamente essa, para que Deus nos esvazie de nós mesmos, para que a gente não seja envergonhado diante dEle por causa do pecado. Não importa se a gente vai ser desonrado diante da comunidade. Glória a Deus se a gente não for desonrado e puder falar dele para todo mundo. Mas se nós formos, e provavelmente seremos, que a gente possa buscar conforto nele e sustento nele, se apegar não à vontade e aos desejos e ao pedido de perdão do mundo, mas que nós possamos nos apegar ao nosso pedido de perdão, nos entregar verdadeiramente num conforto que vem dele. A nossa vergonha é o pecado e não o evangelho. Como Paulo fala em 1 Romanos 1,16. Em Romanos 1,16. Não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar tanto o judeu quanto o grego. Como que a gente tem tido vergonha de nos apegar e ter como conforto aquilo que nos salva, aquilo que é o poder de Deus para nos salvar. E ao contrário do que é pregado por aí, de que isso reprime e constrange as pessoas, o evangelho não tem essa vontade. Se a lei não tinha essa vontade, o evangelho muito menos, os evangelhos muito menos, né? O evangelho no caso seria tudo. A gente precisa amar isso, a gente precisa se sentir confortado por isso. Primeiro confrontado, em seguida confortado. Entender que esse Deus onipotente, ele não quer nos derrubar, ele não está fazendo leis para nos reprimir, para nos oprimir. Muito pelo contrário, ele é o nosso Deus que nos ama. E que a única vergonha que nós podemos ter é do pecado, não do evangelho. Que a gente possa pregar o evangelho cada vez mais, nos esvaziando de nós mesmos e nos enchendo de intimidade com Deus, de uma forma que as nossas reações se tornem reações que glorificam o nome dele. Não só que a gente não precise... É óbvio que vai ter muitas coisas que a gente vai precisar ainda de tempo, de oração, de jejum específico para isso, mas eu acredito muito que é possível chegar a um nível de intimidade com Deus que a gente vai conseguir reagir de uma maneira que condiga com a vontade de Deus. Como Pedro na frente do portão do templo, dizendo... olha, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, e curando um cara. E como ele sabia que Deus queria curar aquele cara, se Deus não quisesse, ele sabia porque ele tinha intimidade com Deus. Ele sabia porque ele conhecia Deus de verdade. Não era porque ele tinha poder, não era porque Pedro curava, mas sim porque o Espírito que estava dentro dele conversava com ele. Ele tinha uma intimidade grande com Deus, ele sentia o mover de Deus. Não era a vontade dele curar aquele cara, talvez a vontade dele para aquele cara fosse dar um prato de comida ou levar o cara ou pescar e dar uma comida pro cara. Mas Deus tinha uma vontade diferente, e a vontade de Deus que vai prevalecer sempre. Porque dele é o poder, dele é a verdade, e nós nada temos. Eu vou fazer uma oração. Aparentemente o Instagram tá permissivo com o horário, porque já passou bem mais de uma hora. Não tem mais limite de uma hora, gente, novidade. Agora vocês estão ferrados. Se eu não tivesse descobrido isso... Tá, eu vou fazer uma oração, eu não vou continuar. Eu terminei o estudo, consegui terminar. Eu vou fazer uma oração, se vocês quiserem perguntar alguma coisa ou falar alguma coisa durante a oração, daí a gente conversa mais um pouco. Tu vai sair? Eu tenho que sair. Pode ir? Tu precisa do teu celular, né? Orar. É o celular, né? Quer orar? Faz a oração pra nós. Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração à Tua presença, te agradecendo, Senhor, pelas maravilhas que Tu tem falado para nós. Muito obrigado por Tu ter nos dado conhecimento, muito obrigado por Tu ter nos dado sabedoria e principalmente muito obrigado por Tu ter nos dado tamanha salvação. Obrigado por um dia Tu ter olhado para nós e ter mandado Teu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário e nos salvar. Muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu tem feito. Se nós passássemos o restante da nossa vida inteira te agradecendo pelo que Tu fez por nós, ainda assim seria insuficiente, porque é uma coisa maravilhosa.
Nos ensina, Senhor, a entender isso. Nos ensina, Senhor, a ver a profundidade disso, para que nós possamos ser servos valorosos nas tuas mãos e verdadeiramente nós colocarmos em primeiro lugar o teu reino. Não pensando nas coisas que pode ser acrescentada, mas simplesmente saber que tu és o nosso Deus. Muito obrigado por tudo. Eu entrego todas as pessoas que participaram da live em tuas mãos. Amém. E entrego, Senhor, a nossa vida, o restante da semana e o restante das nossas vidas, para que nós possamos colocar em prática o fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora que eu tenho que ir no Karina Praça. Tem gente pedindo vigília aqui. Mentira, é só o Patrick. Quer dizer, só o Patrick não. Veio... Só eu, vai ficar só eu e o Patrick, provavelmente. É.